dia, que bom ter você conosco nessa manhã. E o Agrofag vem para deixar você bem informado sobre as novidades do agronegócio regional. Esse é o nosso trabalho por aqui, né, professor? Bom dia. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Bom dia a todos, bem-vindo à nossa programação. Vamos aos assuntos do programa de hoje, dia 29 de junho. Vamos falar sobre uma técnica utilizada na pecuária de corte, conhecida como Beef on Dairy. Ela consiste no cruzamento de touros da raça Angus com vacas leiteiras. Assim, o produtor, além do leite, também tem lucro com a venda da carne dos animais. No meu caso, eu tenho gado de leite, mas também tenho os boi ali de corte que é dinheiro, né? Então é uma poupança. Aí eu vendo uma carga de boi, ele me traz retorno na propriedade. No estúdio, especialistas comentam sobre esse sistema de produção que já é adotado nos Estados Unidos. E olhem essa imagem. O pulverizador percorre a lavoura de trigo seguindo um caminho traçado com a ajuda do satélite. É a tecnologia do planejamento de linhas, uma estratégia que diminui o amassamento das plantas no momento das aplicações de defensivos ou fertilizantes. No Agrofag pelo Brasil, tem dicas sobre o controle de plantas daninhas no cultivo de alimentos orgânicos. É época de colheita do maracujá na Fazenda Escola do Centro Fag. E o Paraná registrou essa semana os dias mais frios do ano. Amigos do Agrofag enviaram vídeos mostrando os efeitos da geada nas plantações. É algo impressionante a quantia de gelo, que chega a formar até estalactites ó, nas folhas. Ó. Muito impressionante, ó. Olha isso. E uma reportagem especial vai mostrar os impactos desse frio nas lavouras paranaenses. Nessa lavoura de milho aqui a gente já consegue perceber os sintomas que a geada causou na planta. Fernando, era para estar verdinha a folha ainda, né? Isso. Professor Celso, o inverno começou no dia 20 e essa semana o frio veio com tudo, né? E como vê, né? Uma onda polar muito forte. Exatamente. E a gente até consegue se proteger do frio, reforçando os agasalhos, com aquele aquecedor, um ar-condicionado, um belo fogão a lenha para ajudar, né? Mas lá no campo, quando chega o frio, o assunto é diferente. É complicado, o campo é muito complicado. Embora a maioria das culturas, né, Antoniela, tenham um zoneamento de risco climático e as previsões climáticas são mais assertivas, quando ela chega, ela pega o agricultor de surpresa e causa grandes estragos. Exatamente. E ao longo dessa semana nós recebemos alguns vídeos e fotos dos amigos do Agrofag, professor, mostrando aí esses efeitos do frio nas lavouras. Vamos começar com um vídeo aqui do Carlinhos, que é lá de Maripá, e olha só o que ele registrou. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, meus amigos. Pessoal, hoje dia 25 de junho de 2025, estou aqui no meu município, em Maripá, oeste do Paraná. Manhã gelada, amanheceu com uma forte geada, termômetros marcando -2, -3 graus em certos locais. Aqui mesmo, dei uma olhada, pessoal. Aqui eu estou numa lavoura onde eu tenho plantado canola. Dá uma olhada, o gelo. Olha, as folhas chegam a ficar totalmente congeladas, ó. A gente teve, os últimos anos que passou, quase não tivemos frio intenso aqui na nossa região, mas esse ano o frio voltou e voltou com força. E é isso aí, feito o registro. Um grande abraço a todos. Poxa vida, olha aí, a cultura da canola, então, do Carlinhos, bem afetada aí com essas baixíssimas temperaturas. E a canola é uma cultura que ela é considerada tolerante, né, ao frio, né? Ela tem uma fase inicial de plântula e no florescimento, onde ela pode ser afetada, né? Mas aí pegou bem forte, hein, que a gente tá vendo, né? -2, ele chegou a falar ali, né? Olha só, que coisa, bem branquinho por cima aí na plantação. Ficou uma foto até bonita, mas pro agricultor não é muito bonito não, né? Dá aquela tristeza, realmente. A gente deixa o nosso abraço pro Carlinhos. Vamos pro próximo vídeo agora do Marcelo Landim, de Boa Vista da Aparecida, e olha o que aconteceu com o trigo lá na área dele. Aí, pessoal, estamos aqui em Boa Vista Aparecida, oeste do Paraná. Olha o tamanho das gotas que congelaram, dá uma olhada, gente. É algo impressionante a quantia de gelo que
chega a formar até estalactites, ó, nas folhas, ó. Muito impressionante, ó. Olha isso. Frio veio com força. Para acontecer isso, deve ter feito negativo aqui. Alguns graus negativos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o cenário, minha gente. Dá uma olhada. É bonito, mas o prejuízo é grande. Mas é lindo. Dá uma olhada aí. Olha, e é bonito para quem vê, mas o prejuízo realmente, como ele comentou ali, né? O produtor vai sentir no bolso aí. Para tirar foto é excelente, né? Agora a produtividade deve cair bastante e se não perder tudo, né? Embora o trigo você tenha um período muito crítico, que é alongamento, né? Onde ele vai estrangular, né? O nó principal, né? E aí provavelmente a área verde foi toda danificada as células devem ter danificado pelo excesso da friagem aí, né? Do gelo, né? Nos próximos dias vão dizer aí como é que ficou a cultura, né? Vai mostrar, realmente, vai ficar meio amarelado, meio queimado, aí vai dizer como está a cultura. Isso aí, vamos seguir acompanhando com eles lá em Boa Vista. Agora o vídeo é lá de Francisco Alves, na propriedade do Gilberto Belter. Olha aí, professor Celso, tudo branquinho. Essa aqui é uma plantação de brócolis lá em Francisco Alves. Agora a gente vai ver outra plantação de brócolis, só que aqui em Cascavel, onde o produtor teve uma estratégia aí bem criativa para proteger a produção. Vamos ver o que Luiz Kimura fez. Te mostrar o brócolis de cabeça, nós temos um jeitinho brasileiro de proteger ele, sabe? É colocado uma folhinha para não queimar a copa dele. Aí tiramos a folhinha, né? Fica intacto. Temos essa estratégia, não tem como você proteger uma plantação inteira de brócolis, né? Mas tem como você proteger ele, colocando a folhinha, né? Aí o gelo pega na folhinha e não estraga a cabecinha do brócolis. Agora com flor é o mesmo esquema também, Antoniela. Tá vendo como que essa folha de cima tá bem castigada, cajada, né? Mas daí tiramos ela. Aí embaixo a couve-flor tá intacta. Você pode ver que as folhas de cima, né, estão bem judiadas, né, do frio, né? Mas a gente tem que proteger o fruto embaixo, né? Certíssimo, Luiz encontrou uma estratégia aí. Já tinha visto essa forma de proteção? Para mim, curiosidade muito interessante, né? O agricultor é sensacional, ele inova, né? E tem as dicas que vai passando para outros, né? Claro, tá aí a dica do Luiz Kimura, né? O japonês brasileiro. E agora a gente vai ver um vídeo, professor, lá de São Salvador, distrito de Cascavel, onde o Leonardo Conceição filmou uma panela com água. E olha só como é que a água ficou por lá. Olha aí, professor Celso, congelou total a água. Impressionante, né? Eu fico imaginando como fica o encanamento de uma casa, numa propriedade assim, numa baixada, né? Quando dá essas geadas, né? Deve congelar a água lá dentro, né? Estourar os canos também, né? É muito gelo realmente, né? É muito frio para fazer, né? Olha aí. A gente vai agora para um vídeo de outro Leonardo, ele que mandou um registro, então, de uma plantação de feijão. Leonardo Fernandes, vamos acompanhar. Bom dia, Antonella, tudo certo? Aqui é o Leonardo, acadêmico da FAG. Eu estou fazendo estágio aqui na Agrícola Andrés. Esse aqui é um ensaio de feijão que nós tínhamos com a bioma. Olha a intensidade da geada, como é que foi. Não sobrou nada. Todas as parcelas completamente perdidas. É uma pena esse registro do Leonardo aí, né, professor? E o feijão, uma cultura sensível à geada. É muito sensível, né? É impressionante que essa onda polar, ela pegou mesmo para valer, né? Foi uma onda muito forte e aí vai mostrar a dificuldade do campo, né? As dificuldades que o agricultor vai ter para recuperar isso aí, né? Exatamente. Registros impressionantes mesmo, né? Muito impressionante. E agora, professor Celso, a gente vai acompanhar uma reportagem feita pela nossa equipe que mostra os impactos dessas baixas temperaturas e também da geada no campo. Vamos ver.
A forte onda de ar frio que atingiu o estado do Paraná levou as temperaturas para abaixo de zero. Na terça-feira, considerado o dia mais frio do ano até o momento, Cascavel marcou menos 2,4 graus e sensação térmica de menos 8,1. Outros municípios registraram temperaturas ainda mais baixas, como em General Carneiro, no extremo sul do estado, com menos 4,1 graus, Guarapuava, na região central, menos 2,8 e Pato Branco, no sudoeste, menos 2,7 graus. E essa onda de ar frio, ela veio com bastante intensidade, né? Ela conseguiu mudar um pouco o quadro que nós vimos observando nos últimos anos. 2024, 2023 praticamente não fez frio no estado do Paraná, não rigoroso. E esse ano, o outono já provocou algumas ondas de ar frio e agora, nesse início de inverno, tivemos a primeira. Aqui na região oeste do Paraná, principalmente em Cascavel, foi sensação de menos 8, né? Isso, porque antes da chegada do estabelecimento da massa de ar frio, quando a massa de ar frio está associada à ausência de nuvens, à ausência de chuva, então é o tempo estável, né? E há aquela perda de radiação e com isso leva-se à formação das geadas. E antes da chegada nós tivemos vento, o vento ficou um pouquinho mais forte, então a combinação de temperatura e vento faz com que a sensação térmica, né, a sensação de frio, ela se eleve bastante, por isso que tivemos na região de Cascavel, que já é uma região propícia a ter um pouco mais de vento, né, temperaturas muito mais baixas que o termômetro registrou, levando aí quase 10 graus Celsius abaixo de 0 grau. O meteorologista do CIMEPAR acrescenta que essas condições climáticas são extremamente propícias para a formação de geadas. A geada branca, né, que é a mais comum, ela ocorre justamente no dia de céu claro, a ausência de vento, ou vento muito fraco, então há uma redução muito rápida da temperatura do ar. Quando fica abaixo de 0 grau, há a formação desses cristais de gelo, que tem umidade, que seria a passagem ali, aquele orvalho que a gente observa, aquela umidade que tem na superfície, passa para o estado sólido. Então é a geada branca, o aspecto visual branco. A geada negra está associado, às vezes pode ter nebulosidade, é o vento muito forte, é um ar muito frio, né, uma advecção de ar frio muito, com temperaturas extremamente baixas, e o vento acaba contribuindo para queimar literalmente a planta. E se tem geada, os reflexos estão diretamente ligados ao campo. Nesta propriedade rural em Cascavel, é possível ver que a grama próxima da casa foi atingida. A fazenda pertence ao Ronaldo, que plantou 58 hectares de trigo. O agricultor avalia que a geada dessa semana não chegou a prejudicar a lavoura. Ainda meio cedo, né, para definir, mas no tamanho que está nosso trigo, no desenvolvimento atual, acredito que não teve estrago ainda. Ele está novinho, né, não está nem borrachando, soltando cacho, nada, né. Acredito que na nossa lavoura aqui não tenha dado dano, mas na região já teve lavouras que teve perca já. O Felipe é o engenheiro agrônomo que atende o Ronaldo. Ele explica que nesta fase em que está o trigo, a geada não é uma ameaça. Aqui nós estamos então com aproximadamente 35 dias de plantado, né, nossas lavouras de trigo aqui do Ronaldo. A fase dele é perfilhamento, então nessa fase por enquanto está tranquilo em relação à geada. Não vemos um potencial de dano da geada na lavoura aqui em questão, né. Caso fosse um pouquinho mais adiantada a fase dele, emborrachamento ou até mesmo florescimento, que é a fase mais crítica da cultura, daí sim poderia vir causar mais danos para o cliente. Nesta outra propriedade, também em Cascavel, a situação é diferente. Aqui a lavoura é de milho. São 375 hectares plantados no dia 7 de fevereiro, chegando agora na fase final de enchimento de grãos. As geadas atingiram a plantação e, apesar do estágio avançado das espigas, deve haver uma pequena queda na produção, como explica o engenheiro agrônomo Fernando Zanata. Nessa lavoura de milho aqui a gente já consegue perceber os sintomas que a geada causou na planta. Fernando, era para estar verdinha a folha ainda, né? Isso. Essa geada aqui, né, nessa lavoura, ó, o dano ocorreu faz 2 dias, né, a formação da geada. Essa folha, 2 dias atrás, estava bem verdinha. Daí quando ocorreu a formação da geada, já a gente pode observar que a mudança da coloração, né, daquela verde escuro para esse verde pálido, né? Isso é ocasionado pela geada, né? Que a geada forma cristais de gelos tanto na superfície da folha como internamente, causando a morte das células da folha do milho, né? Então a gente pode ver aqui que basicamente a planta aqui perdeu toda a área foliar
Mas nessa lavoura especificamente o dano é um dano baixo, dá para dizer, em virtude do estágio fenológico já avançado do milho, né? Basicamente esse milho aqui já está quase no ponto de maturação fisiológica e a gente estima aqui que a perda seja no máximo em torno de 5%, né? De acordo com o Fernando Zanata, o estrago depende muito da fase em que a planta se encontra e também da região, já que são áreas pontuais. Onde houve o atraso do plantio e dependendo da intensidade, aí vamos dizer, o impacto vai ser um pouco maior, né? Principalmente na questão depois, agora no momento que o produtor se sofreu um impacto maior e a cultura está um pouco mais atrasada, né? A lavoura, o produtor em questão, ele vai ter que fazer um gerenciamento da sua lavoura, gerenciamento colheita, como a gente fala, né? Ou seja, ver a questão do como é que está, né? Então eu tenho até uma dica que a gente pode falar, o produtor, a partir disso aí, entrando na lavoura a cada pouco tempo, dando uma empurrada, fazendo uma inclinação nas plantas em torno aí de 30 graus, né? Dar apertado no como, nos entrenós do como, se não apertou e afundou, e observando também algumas plantas caídas, né? Então provavelmente o produtor vai ter que antecipar essa colheita, né? E essa colheita aí vamos dizer assim, vai exigir um pouco mais de paciência no produtor na questão na máquina, na coletadeira, mexer principalmente regulagem, abertura de côncavo, velocidade do cilindro, porque se a lavoura foi bastante afetada, o grão ele fica muito aderido ao sabugo e vai ter essa dificuldade de sair, né? E o sabugo fica tipo, literalmente tipo meio borrachudo, né? Ele fica, tu aperta, ele fica, não é, vamos dizer, firme, né? Então a colheita ali vai acabar quebrando muito sabugo e largando o sabugo com grão, né, na lavoura, né? O Hugo Godinho, que é analista do DERAL, explica que as geadas atingiram de maneira geral as lavouras paranaenses, mas que ainda é cedo para contabilizar os prejuízos que foram causados. As geadas, de maneira geral, atingiram as lavouras de trigo e nessas regiões algumas lavouras já estavam nas fases um pouco mais adiantadas, já tinham passado de alongamento, estavam algumas começando com emborrachamento, algumas já espigadas, e isso pode trazer prejuízos bastante grandes se a geada tiver sido numa intensidade suficiente para matar essa espiga, para dificultar a polinização das plantas. Também a gente tem, hoje a gente deve plantar aproximadamente 833 mil hectares, esse número acabou de ser divulgado, de trigo, e dessa área, praticamente 10% estava suscetível a perdas por geadas, então a gente tem uma preocupação, mas a gente vai averiguar agora ao longo dessa semana o dano dessas plantas. Vai ter uma chuva agora, inclusive, que vai possivelmente evidenciar esses danos, e com isso a gente já vai ter pelo menos uma primeira sinalização na semana que vem, através das condições das lavouras, de como que as geadas se comportaram e o quanto elas estragaram as lavouras no estado. Outra cultura bastante importante que a gente tem agora de momento no campo é o milho, e essa também tinha muitas lavouras ainda em frutificação, parte já foi colhido, parte já tem maturação, mas as lavouras ainda em frutificação devem ter algum nível de dano nelas. Então, professor, na próxima semana a gente já vai ter uma dimensão aí, né, dos impactos que o frio trouxe para o campo no Paraná. Após uma geada a gente tem que esperar um tempo, né? Porque a impressão é que destruiu tudo, né? Para ver a intensidade ou o que foi afetado, né? E ver o impacto que isso aí vai dar na região. Qual vai ser o impacto dessa geada na região. É isso aí, vamos seguir levantando e observando os dados aqui. Pois é, o frio continua no Paraná. Uma nova frente fria vinda do sul se desloca até a região oeste e o sul do Paraná, trazendo nebulosidade e chuvas para as cidades. Em Cascavel, como prevê o CIMEPAR, são esperados 10 milímetros de precipitação e as temperaturas por aqui sofrem a influência da vinda de uma massa de ar frio. A mínima é de 12 e a máxima 20 graus. Na segunda, cai um pouco a temperatura, 9 graus é a mínima e a máxima não passa dos 15. O tempo continua instável, com chuvas a qualquer momento.
Na terça, termômetros seguem caindo. Olha só, a mínima apresentada é de 7 graus e a máxima é de 16, com bastantes nuvens no céu. Vamos acompanhar agora a situação climática de Guaíra, que hoje também contará com chuva. Estão previstos 8 milímetros. O clima fica com variação dos 15 até os 20 graus. Amanhã segue chovendo, mas de forma mais leve. A temperatura diminui um pouco, 13 graus de mínima e 16 de máxima. Na terça, a variação é dos 11 até os 15 graus, com nebulosidade no céu, e na quarta, mais chuva pela frente, com as mesmas temperaturas que na terça-feira. Vamos à tríplice fronteira Foz do Iguaçu, que hoje contará com pancadas de chuva ao longo de todo o dia, com previsão de 11 milímetros. As temperaturas ficam entre 14 e 19 graus. De segunda a quarta-feira não deve chover. O céu de Foz contará apenas com algumas nuvens. Os termômetros chegam aos 7 graus na terça e a máxima é de 16 para terça e quarta-feira. E agora um recado importante. Termina amanhã, 30 de junho, o prazo para a atualização de rebanhos no Paraná. O registro pode ser feito online no site da ADAPAR, no aplicativo Paraná Agro ou ainda de forma presencial nos escritórios regionais da agência, prefeituras e também nos sindicatos rurais credenciados. Segundo a ADAPAR, até o momento, a média de atualização das propriedades rurais em todas as regiões do estado é de 70%. A não atualização impede a emissão da Guia de Trânsito Animal e, além disso, pode acarretar em multas. Estamos no período de colheita do maracujá. Tanto o maracujá azedo quanto o doce estão no ponto para serem colhidos aqui na Fazenda Escola. O maracujá azedo é o mais utilizado pela indústria de sucos, por seu sabor marcante e alto rendimento de polpa. Já o maracujá doce, com casca mais clara e sabor suave, é muito apreciado para consumo direto, sendo uma fruta de mesa. Além de sua importância na alimentação e na indústria, o maracujá também tem valor medicinal e ornamental. E o melhor, é uma planta que pode ser cultivada não só em áreas maiores, mas também em quintais e hortas urbanas, desde que receba sol direto e tenha espaço para se desenvolver. Mas, para garantir uma boa produção, é importante cuidar de alguns detalhes. O solo deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica e com pH entre 5,5 e 6,5. A irrigação precisa ser regular, especialmente nos períodos mais secos, evitando o encharcamento. O controle de pragas, como a mosca das frutas, pode ser feito com armadilhas e manejo adequado, como o descarte correto de frutos doentes. E na hora da colheita, vale a dica: o maracujá está pronto quando começa a cair naturalmente do pé, ou quando a casca apresenta coloração mais intensa e sinais de enrugamento em algumas variedades. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, sendo responsável por cerca de 70% da produção global. Na safra 2023-2024, o país alcançou a marca de 711 mil toneladas, distribuídas em cerca de 46 mil hectares cultivados. A região Nordeste se destaca, concentrando 64% do total nacional, seguida pela região Sudeste e pela região Sul. No Paraná, a produção de maracujá tem ganhado destaque. Em 2024, o município de Morretes se destacou com a colheita de 2.300 toneladas em 115 hectares, movimentando mais de 10 milhões de reais. Além disso, cooperativas têm contribuído para o fortalecimento da cadeia produtiva. Neste ano, a colheita deve chegar a 850 toneladas de maracujá no nosso estado. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Até mais! Valeu, Isa. Obrigada. Até a próxima. Professor Celso, agora é hora de Agrofag pelo Brasil. Vamos lá, bora lá. Bora lá. Na última semana, nós exibimos uma matéria sobre a produção de orgânicos na propriedade da família Dias, aqui em Cascavel. O material gerou várias participações nas redes sociais e a gente selecionou aqui alguns comentários interessantes. Então vamos lá, vamos começar pelo comentário aqui do Dizula. Olha só, ele disse: família sensacional, orgulho de ter participado da primeira certificação dessa propriedade através do programa Paraná Mais Orgânico, junto com o núcleo do PMO da Unioeste de Marechal Cândido Rondon e Tecpar. Exemplo de produção. E olha só, Agrofloresta com Cavalos comentou: parabéns à família agricultora pelo belo trabalho. Já o Mário Barbosa disse assim: iniciativa maravilhosa, que vários desses eventos aconteçam.
Rosivaldo, graças a Deus, isso está sendo possível e é apenas um rascunho que pode ser com boas técnicas e criatividade. Muito legal. E olha só, nós temos uma questão aqui, professor Celso, levantada pela Evelyn Foscarini. Ela diz, lindo, mas aqui em Toledo, no Paraná, por exemplo, os produtores de soja convencional passam agrotóxicos de avião. Acredito que essas barreiras não impedem o veneno. A certificação considera isso? Como driblar essa situação? Então tá aí, né? Uma situação que a Evelyn levantou e que a gente vai tratar aqui nos próximos programas. Vamos buscar especialistas para falar sobre esse assunto que é muito importante. E seguimos para a nossa pergunta. Nesse vídeo a gente também recebeu uma pergunta do Marcelo Roberto Garcia que diz assim: boa tarde, no orgânico, como realizam o controle das plantas daninhas? Inchada, roçadeira, eu tenho a minha terra muito inchada, principalmente com caruru, por isso eu não migro para o orgânico. Então, para ajudá-lo com essa situação aí do manejo de plantas daninhas, Roberto, nós entramos em contato com o pesquisador Luiz Odena, do IDR Paraná. Vamos ver o que ele diz. Olá, eu sou Luiz Antônio Odena Penha, sou pesquisador do IDR Paraná. Nós estamos aqui no Polo de Pesquisa em Londrina e nós recebemos uma pergunta sobre como fazer o manejo de plantas daninhas em sistema de produção orgânico e se a enxada seria a melhor forma de fazer isso. Dependendo da área, se ela for uma área pequena que ela já esteja infestada, pode ser a melhor ferramenta para ser trabalhada. Se for uma área maior, talvez seja oportuno fazer rolar a cobertura com rolo-faca ou até precise então revolver o solo com um arado ou a grade aradora. Uma solução mais interessante, contudo, é o uso de plantas de cobertura. Aqui nós temos o IPR Esmeralda, que é uma aveia selecionada pelo próprio IDR, pelo antigo IAPAR, que ela tem um crescimento rápido, vigoroso e produz uma grande quantidade de palha que ela vai ajudar a suprimir a planta de cobertura para que o mato não venha depois. Uma outra opção também poderia ser o nabo forrageiro, também selecionado pelo IAPAR, né, atualmente IDR, e nós temos também ali do lado uma crotalária, que também seria uma opção para trabalhar, pensando aí também já no fornecimento de nitrogênio para o sistema produtivo. Na verdade, essa pergunta ela tem uma série de possibilidades e uma série de alternativas. A gente preparou um vídeo que já foi no ar, está disponível no YouTube, e a gente convida para você ver no vídeo outras informações e aprofundar a questão se você quiser conhecer um pouco mais sobre o manejo de plantas daninhas em sistema orgânico. É isso aí, obrigada, Luiz. E para complementar a resposta do pesquisador do IDR Paraná, tem aqui o link de uma aula online onde ele trata das principais formas de controle de plantas daninhas em cultivos orgânicos. Para acessar, está na tela o QR Code. E se você também quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. O assunto agora é agricultura de precisão. Uma estratégia apresentada pela empresa Massey Ferguson tem ajudado produtores a poupar produtos e evitar amassamentos na hora das aplicações nas lavouras. É o planejamento de linhas, um sistema adicionado ao maquinário para guiá-lo em uma única linha de tráfego nos talhões. Ele também padroniza a operação para evitar sobreposições caso outras máquinas tracem a mesma rota. Vamos ver. É dia de aplicação aqui na área da Fazenda Melissa. O Márcio, que é o operador de máquinas agrícolas, verifica se está tudo dentro do esperado com o pulverizador e já leva o equipamento direto para a lavoura. A operação da vez é a pulverização de fungicida e também de biológico na lavoura de trigo. O cereal foi plantado no dia 30 de abril e a expectativa de colheita é no fim de agosto. Durante o trajeto, o Márcio utiliza um sistema que ajuda bastante. É o planejamento de linhas. Ele funciona da seguinte forma: a partir de mapas gerados por satélite que delimitam as melhores rotas dentro dos talhões, o maquinário segue o trajeto no piloto automático e passa pelo mesmo rastro em todas as aplicações. O Celso é quem dá assistência sobre esse sistema e fala dos passos da operação. É realizado antes do plantio, né? Na verdade, após a colheita é realizado a coleta dos dados com a própria máquina, o pulverizador, realizado todo o caminhamento ao redor das áreas, né, dos talhões, com a coleta dos arquivos de limite.
e posteriormente é retirado esses arquivos, levado para o computador e dentro do software é realizado um estudo do melhor sentido, a melhor rota para a máquina seguir dentro de cada talhão, levando em consideração o formato do talhão, a declividade, né, as curvas de nível, certo? Então o próprio software já nos entrega todo esse pacote de informações e posteriormente, com o arquivo pronto, a gente leva para a máquina e nele a gente faz toda a inserção dentro do monitor do equipamento e depois o operador pode estar realizando o seu trabalho. Ele também destaca as melhorias para a aplicação e, claro, para o bolso dos produtores. É uma tecnologia que vai otimizar o gerenciamento, né, o deslocamento das máquinas dentro do talhão, no qual o software ele projeta o melhor sentido da máquina dentro do talhão, para que ele reduza as manobras de cabeceira, né, que eu tenha um percurso mais homogêneo e também que seja favorável à questão de declividade, né, e toda a questão do manejo da máquina. A gente está vendo aqui, né, então que está rolando a pulverização e essa linha que o pulverizador passa é uma linha planejada, né? A gente consegue ver que ele só vai no trajeto calculado. Explica pra gente como isso acontece. Exatamente. A máquina, né, ela vai estar percorrendo nesta linha que foi criada pelo software e a partir dessa linha a máquina sempre vai estar passando pelo mesmo rastro. Independentemente aí passar anos, dias, ele vai estar sempre no mesmo trajeto, sem estar realizando um pisoteio novo, né? Na cabine, dá para ver na prática como o sistema funciona. Anteriormente é realizado todo o estudo, né? A projeção das linhas, todo o gerenciamento do piloto. Depois é importado para dentro da máquina as linhas do projeto. Então agora o Márcio, né, ele vai comentar um pouco para nós como que era da forma tradicional e como que está sendo agora com o uso do projeto de linhas. Então, antes de ter o projeto de linha, por exemplo, nós não conseguiria passar, nós temos 2 pulverizadores, nós não conseguiria passar um rastro com o outro pulverizador, por o sinal ser diferente. Agora com o projeto de linha, fica tudo igual, daí eu consigo passar com qualquer pulverizador, se tiver algum problema, eu consigo passar com qualquer um, pelo projeto de linha. Até as bordaduras do talhão, tudo, em volta, eu consigo fazer tudo no piloto agora, sem precisar ficar mexendo no volante. Antes de adotar esse manejo, os operadores acabavam tendo desvios da linha. Agora, o desvio máximo não passa de 2,5 cm, por conta da adoção de um sinal de máxima correção, que aqui no caso é o RTK. Antes do projeto, o operador criava uma linha na própria máquina, né? Ele batia um ponto A, um ponto B no final e a máquina seguia esse trajeto. Com o passar do tempo, essa linha acontecia de se deslocar, né? Com a passagem dos satélites, tem todos aqueles cálculos, né? Então a linha acabava se deslocando. Então o operador dependia aquele termo que os operadores usam, né? Puxar a linha, né? Então cada vez que puxava a linha, às vezes o trajeto da máquina ia para um lado, para a direita, para a esquerda, né? Então tinha essa variação. Com o projeto de linhas, não. A gente elimina todo esse problema, né, de pisoteio, centralizando somente num rastro permanente, né? Com a utilização do sinal RTK, né? Com a precisão de 2,5 centímetros e mais o projeto de linhas, a gente tem essa otimização de todo o piloto automático, né, do pulverizador. Celso também destaca os benefícios da eficiência na hora de utilizar os insumos. Com a tecnologia do tráfego controlado, é possível otimizá-los. Com o projeto de linhas, o produtor ele tem a certeza do produto vai estar aplicando na sua área inteira, certo? Porque no software a gente faz até uma simulação no próprio computador de onde a máquina vai passar, né? Então toda a área delimitada e a gente aplicando no campo tem a real certeza que o produto vai estar sendo aplicado em todo o seu talhão. E o maquinário em si, ele já tem que ser mais tecnificado ou ele pode ser um maquinário mais simples? Para qual tipo de produtor ela é mais indicada? Hoje, com a tecnologia avançada, pequenos e médios produtores já podem ter acesso, desde que o equipamento seja compatível. Então, um produtor que tem um tratorzinho pequeno, já com piloto, ele pode estar utilizando, né? Desde que tenha os requisitos mínimos, questão do sinal de alta precisão, né? Que o piloto seja apto a aceitar os projetos de linha, né?
e toda essa questão dos estudos. É preciso ter conexão com a internet? Não é necessário conexão à internet, é tudo via satélite, né? É questão do sinal via RTK, certo? E ele faz todo o gerenciamento disso aí. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. A soja em Cascavel foi cotada a R$ 117,00. A saca do milho, R$ 50,00 e a saca do trigo, R$ 78,00. Depois do intervalo, você já ouviu falar em Beef on Dairy. Essa técnica consiste no cruzamento de touros da raça Angus com vacas leiteiras da raça holandesa. Assim, o produtor, além do leite, também tem lucro com a carne dos animais. No estúdio, especialistas comentam sobre os sistemas de produção na pecuária brasileira. É já já. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Professor Celso, o senhor já ouviu falar de Beef on Dairy? Antoniela, já ouvi falar, porém não me aprofundei nesse assunto. Pois é, então, professor, essa técnica de produção pecuária já é bastante utilizada nos Estados Unidos, mas por aqui ainda é novidade. Em Cascavel, a cooperativa Padrão Beef está estimulando os produtores a adotar esse tipo de manejo. O sistema de produção Beef on Dairy, expressão em inglês que na pecuária significa corte no leite, chegou ao campo brasileiro. A técnica consiste no cruzamento de vacas leiteiras com touros de raça e vem ganhando espaço. Nos Estados Unidos, essa prática iniciou há cerca de 15 anos e atualmente 50% dos cortes Prime ou Choice, que são considerados de alta qualidade, têm origem nesse sistema de produção. No Paraná, produtores já colhem os primeiros resultados com esse tipo de manejo. É o caso do seu Jair Nunes, que trabalha há 28 anos com gado leiteiro, no reassentamento São Francisco, em Cascavel. A fazenda do seu Jair tem 17 hectares e um rebanho de 245 vacas da raça holandesa. Ele sempre utilizou a inseminação artificial para garantir a reposição do rebanho, até que o nascimento de bezerros machos começou a ser um problema. Hoje não tem comércio, aqui é muito ruim o comércio do bezerro macho holandês. A gente não tem. De primeiro a gente vendia, mas depois o pessoal pararam de pegar, dava, mas tá muito ruim, né, o comércio. Há cerca de 6 anos, o seu Jair adotou o sistema Beef on Dairy e passou a inseminar parte das vacas com sêmen selecionados da raça Angus. E no caso, o senhor já vendeu algum lote já desse cruzamento? Já foi abatido desse cruzamento. Foi abatido com todos dentro de leite, né? Mede 22 arroba. O lote de animais foi comercializado com a Padrão Beef, um frigorífico que trabalha em sistema de cooperativa de carnes premium na região de Cascavel. O Guilherme é o médico veterinário que acompanha o manejo na propriedade do seu Jair, desde a inseminação até a seleção dos lotes para abate. Ele explica que o Beef on Dairy vem conquistando o mercado. No Brasil ainda a gente está no início dele. Então o que a Padrão quer fazer? Quer fomentar novos cooperados da parte do leite que não trabalhavam com corte, então que consigam fazer esse cruzamento. Qual que é a vantagem para o produtor de leite hoje? O produtor de leite que ele já está com o rebanho, com o gado leiteiro estabilizado dele, em número, então ele consegue selecionar as melhores matrizes que eles têm dentro do plantel deles e inseminar com o holandês ou com o Jersey, que é a raça em si que eles têm da fazenda. O Angus entra o quê? Nos animais que eles não querem mais multiplicar essa genética para leite dentro da fazenda. Então assim, o Angus, quando ele
é selecionado, não pode ser qualquer Angus, a gente tem que selecionar algumas linhagens específicas para esse cruzamento, a gente consegue dar uma segunda opção para esse produtor, para ele, além de produzir leite, ele conseguir produzir carne. Então, assim, e ele produzindo uma carne de alta qualidade, que é o que a gente vem buscando, ele consegue ter uma agregação de valor no mercado na hora da venda. O sêmen utilizado na fazenda é importado dos Estados Unidos e já vem com as características de carne prime, conhecida pelo marmoreio ou gordura entremeada, que traz maciez e sabor. A técnica também auxilia o produtor no melhoramento do rebanho de vacas leiteiras. A propriedade hoje trabalha aqui com 0 touro, 100% das vacas aqui são inseminadas. As vacas selecionadas pelo produtor, pelo seu Jair, para a produção de leite, então a cabeceira que a gente fala, ele insemina de holandês sexado para fêmea. E o restante do lote dessas matrizes, que ele não quer mais multiplicar essa genética para leite, ele insemina de Angus, para fazer a produção do Beef on Dairy. Para o produtor, ele ganha uma vantagem grande, que ele só vai melhorar a ano mais rápido o plantel de holandês. E na propriedade, então, daquelas vacas que ele de ruim de reprodução, ou alguma vaca que ele não quer que fique na propriedade, essa já vai parir de Angus e já vai para o abate, então não fica na propriedade. E aquela vaca, você acaba a lactação dela e descartando, e não fica filha na propriedade. Seu Jair fala que o manejo dos animais destinados para o corte não altera muito a rotina na propriedade. A recria é a mesma. Então é um gado que vem, ele é recriado que nem as novilhas holandesas. Depois, só a hora que eles estão com 400 quilos, a gente vai para a terminação, que daí entra concentrado. Senão a gente recria até um pontinho na ração, depois vai para o pré-secado de silagem e mineral, depois só volta a ganhar da ração quando está acima de 400 quilos, que daí vai ficar 100, 120 dias com concentrado para dar o acabamento. Quando os animais estão lado a lado, a diferença na estrutura corporal fica bem clara. Aqui, né, seu Jair, dá para a gente ver o que seria a diferença que a gente procura nesse cruzamento. A gente tem aqui um macho holandês castrado, então a gente consegue ver, se a gente olhar na garupa dele ali no traseiro e no lombo, que são os cortes principais para a gente poder agregar valor, você vê que é um animal com pouca carne ali. E se a gente olhar já esse animal cruzado com Angus, a gente consegue olhar que a parte de cima dele, da bisteca ali, já é maior, a parte da garupa do traseiro ali, onde que tem a picanha, já é um animal que tem uma conformação de carcaça melhor, tanto para rendimento, para desempenho aqui dentro do confinamento, quanto para uma peça mais bonita para o consumidor final. O médico veterinário comenta que esse sistema se adapta tanto para o grande produtor como para o pequeno. Tanto para o pequeno quanto para o grande. O ideal é quando ele estiver já com o rebanho dele estabilizado. Então, assim, vai ter propriedade que o rebanho estabilizado são 50 vacas, 100, de 500, de 1000. Então, assim, a hora que ele tiver já com o rebanho estabilizado, ele consegue separar essas melhores vacas de produção de leite para continuar fazendo reposição de matrizes, de fêmeas que vão entrar em processo de lactação dentro da fazenda, que é a principal área da fazenda, mas vão conseguir agregar um valor e ter uma saída para esse produto, que hoje, ou para a área de corte, que seria onde que a gente vai colocar o Angus, o holandês, ele não tem muito mercado. Então, assim, o que acontece em algumas fazendas, às vezes, tem que bezerro macho, quando nasce, eles acabam fazendo a doação, porque não tem muito mercado para esses animais. E com isso, no caso, o produtor de leite ali vai ter o ganho com leite e mais com a carne ainda. Isso aí. Então, a gente costuma falar que o produtor, ele não seria o ideal ele colocar todos os ovos numa cesta só. Então, no início ele consegue diversificar. Ele tem um pouco de lavoura na fazenda, tem o leite e tem mais uma renda do gado de corte. Esse sistema, ele veio para somar, certo? Porque o produtor, no meu caso, eu tenho o gado de leite, mas também tenho os boi ali de corte, que é dinheiro, né? Então é uma poupança. Aí eu vendo uma carga de boi, ele me traz retorno na propriedade.
que isso a gente não tinha, né? O holandês não virou, a gente já tentou com o holandês, mas só o holandês puro, daí não tem comércio. E aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre essa novidade tão interessante, né? Beef on Dairy. 2 médicos veterinários especialistas estão aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Fábio Padovani, diretor financeiro e médico veterinário lá da Padrão Beef, seja muito bem-vindo. Obrigado. Mário do Carmo, nosso parceiro, né, de longa data, está aqui também, responsável técnico pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde, Antonella. Boa tarde aos amigos. É uma satisfação em poder colaborar com o Fábio, meu antigo aluno de uma fase inicial da profissão dele, e hoje está com uma responsabilidade muito grande na produção de carne. Muito bem, é isso aí. E agora, para a gente falar sobre essa questão do Beef on Dairy, né? Que novidade interessante. Fábio, já quero que você explique para a gente, essa que é uma iniciativa que vocês vêm buscando e pegando inspiração lá nos Estados Unidos, começou a dar certo aqui também no Paraná. Exatamente, é importante a gente trazer a informação que a Associação Brasileira de Angus fez um trabalho no qual avaliou e passou a validar esse cruzamento como uma originadora de carne de qualidade. E a Padrão Beef é uma planta certificadora de Angus no Paraná. Então, a partir dessa iniciativa da associação, nós passamos a trazer a informação ao produtor de leite dessa oportunidade de aproveitar todo esse potencial da matriz que a gente tem das raças holandesa e Jersey para originar esse produto de qualidade para o segmento da carne. Uhum. Ou seja, tem sido aí mais uma oportunidade de ganho para o pecuarista de leite, né? E para ele aproveitar, inclusive, né, o seu rebanho. Exatamente. Importante a gente lembrar que o Paraná é uma importante bacia leiteira, é a 2ª maior do Brasil, e nós aqui, a nossa região, oeste e sudoeste, também é a 2ª maior do estado do Paraná. Então a gente tem um grande potencial para ser explorado junto a esse rebanho de matrizes. E o que antes a gente não vinha aproveitando essa oportunidade, o produtor de leite tem um problema, na verdade, quando nasce o bezerro macho e não tem a valorização no mercado da carne de qualidade oriundo desse produto. Uhum. Então, a mensagem que a Padrão Beef está fazendo regionalmente é levar informação ao produtor de leite para que ele explore essa oportunidade de fazer parte da seleção do seu rebanho de matrizes, destinar ao cruzamento Angus, lembrando que não é qualquer Angus. As empresas de genética têm os touros chancelados com essa característica de imprimir maior musculosidade e carne de qualidade nessa matriz holandesa. Né? Então, a Padrão Beef, em conjunto com as empresas de sanidade, com as empresas de genética, quer levar essa informação ao produtor de leite para que ele saiba que, se fizer esse trabalho, nós somos uma planta com interesse comercial nesse produto final. Porque é um produto final, como dito na própria matéria, a gente tem os dados americanos, onde mais de 50% da carne Choice Prime é oriunda desse cruzamento. Uhum. Então a gente tem aí uma grande oportunidade de fomentar a produção de bezerros para atender esse segmento de carne de qualidade. Perfeito. Mário do Carmo, prazer tê-lo aqui novamente. Né? Prazer é nosso, Celso. O Fábio explicou muito bem. Eu entendi que um beef on dairy, né? Dairy, né? Eu não sei muito inglês, mas tudo bem. Né? Ele é o cruzamento de uma holandesa com algum animal de corte, um Angus ou outro, né? Então seria isso o bife, a tradução desse bife. Veja só, a vaca holandesa é o plantel produtor de leite que nós temos bastante. E nesse momento se foca na raça Angus. Angus especializado em produzir essa carne de qualidade. Como bem disse o Fábio, é um animal que já tem uma pré-seleção individual, que passou por alguns testes de transmissão de genética de qualidade para fazer carne de qualidade. Então, o produtor de leite vai usar esse sêmen
nessa vaca holandesa. Por quê? Porque o objetivo do produtor de leite é ter a lactação. A lactação. Uma vaca fazer uma gestação, seja ele de sêmen holandês, ou seja ele de sêmen de um touro especializado para produzir carne de qualidade, é a mesma coisa. Ela vai ter o parto e vai iniciar a lactação. Ela amamenta esse bezerro por 10 dias, ela vai dar o colostro, nos primeiros 24, 48 horas, aí ela vai o bezerro para o seu habitat dele, para a sua maternidade, e fica a vaca produzindo leite. Esse é o objetivo. Então a produção de leite dela vai ser igual. Entendeu? Esse é o objetivo desse trabalho. Tem dois objetivos ali. Você vai ter a posição de produção de leite que vai continuar, certo? Exatamente. E a hibridação, vamos dizer assim, que vai fornecer o bezerro, macho ou fêmea, para corte, para o mercado. Exatamente. Esse bezerro com choque, que chama hibridação, ou tem um outro nome que fugiu agora. Heterose. A heterose, desculpa. A heterose genética vai ser o animal com vigor de produção de carne muito acentuado. Então, e desejada essa carne de qualidade. Quem explora o leite vai ter duas oportunidades. Vai explorar o leite e mais essa parte de corte, né? Exatamente. Agora é o seguinte, uma pergunta bem técnica para você, Mário. Depois eu volto para o Fábio. Eu tenho uma 20 vacas, certo? Eu preciso continuar com o plantel holandês. Eu vou ter que... Eu não posso trazer um touro, que é 50% de probabilidade macho ou fêmea, né? Vou ter que trazer um sêmen, né? E existe uma palavra muito falada que é semissexado. Pois Como funciona essas coisas? Pois é, você é o produtor. Você tem, dentro de uma inseminação normal, 50% macho e 50% fêmea, seja qual raça, qual touro, qual raça for. Então, o que é o semissexado? Você vai coletar o sêmen desse touro, de qualidade, vai passar por um processo. Tem dois processos, seja o processo químico, que é colocar uma substância naquele sêmen após ser coletado, mata os machos e fica as fêmeas, ou por um peso molecular desse material genético. Feita essa seleção, então você tem uma porção de sêmen para macho e para gerar fêmeas. Então você, como produtor de 20 dono de 20 vacas, você compra o semissexado de fêmea, só vai produzir fêmea, tem 90, 95% hoje de certeza que vai nascer fêmea, e você vai usar. Então você vai usar um touro de top, um super top para produção de leite, fêmea, só vai nascer fêmea. E você vai usar. O plantel só que vai ficando velho. Que você sabe as tuas vacas, botando em ordem, da primeira à 20ª, qual que é a maior produtora de leite e a vaca mais desejada dentro do teu rebanho, você quer uma filha dela, uma neta dela para frente. Então você vai inseminar essas vacas com esse sêmen de alta qualidade para nascer fêmea, esse sêmen, e esse restante do rebanho, as outras 15 vacas, vamos dizer assim, você insemina com sêmen Angus para a produção de carne. De carne. Perfeito, perfeito. Muito bem. E agora, falando, né, o senhor falou sobre o termo on dairy mesmo, essa carne bovina nos laticínios, né, essa que a gente poderia trazer como a tradução aí, eu já queria ver essa situação com o Fábio. Essa agregação de valor para o produtor de leite, existem dois casos, vai ter o produtor que vai ter a recria, né, vai continuar a cria, recria lá, como é o caso do Jair, ali que a gente percebeu, e vai ter o produtor que ele simplesmente vai ter o bezerro e vai passar para frente. Como é que está o esquema hoje? Como é que está essa situação do que a gente vê entre os produtores que vocês acompanham? O Jair é um caso muito claro que faz ciclo completo. Então ele tem estrutura e perfil para fazer a cria, recria e a terminação, chegando, tanto é que ele é um cooperado hoje, padrão bife, entregou os animais direto na indústria na finalização. É um dos maiores desafios que eu enxergo, e a Padrão Bife enxerga aqui regionalmente, de organizar essa cadeia. Porque nem todo produtor de leite, dependendo do tamanho da sua propriedade, da sua estrutura, às vezes ele vai ter condições de entregar esse bezerro colostrado para algum produtor que tenha estrutura para fazer a recria e terminação. Ou também, talvez a gente vai encontrar situações que o produtor consiga fazer a recria, mas não tem estrutura de terminação. Então é aí que está o nosso trabalho de levar essa informação ao produtor e começar a organizar essa cadeia. Então, essa é a mensagem que a gente quer levar ao segmento do leite. O Padrão Bife tem interesse da gente passar, através de eventos, reuniões, começar a olhar para a nossa bacia leiteira regional e começar a dar os primeiros passos na organização desse processo. Eu acho que está aí pela característica, né, Mário? Exatamente. Da bacia leiteira regional, pequenos produtores, a gente começar a enxergar quem são os produtores regionais que têm esse perfil e a gente começar a encaixar as peças aí para que a gente consiga ter esse animal
entregue na indústria. Porque, Antonella, os produtores de leite quase são a família que está envolvido. Sim. E eles não têm, a grande maioria não tem condições de criar um segmento para recriar esse animal macho, ou seja, fêmea também, para terminação, e engordar, e terminar ele. Então eles vão ter que passar isso para alguém. Aí entra essa ideia do Fábio. Mas não tinha ninguém que faz isso. Hoje o Jair pode fazer, o próprio Fábio pode fazer, que está em Instituto da Boura, e tem outros integrados da aliança, do Padrão Bife, que pode fazer essa recepção desse animal recém-colostrado ou recém-recriado para poder fazer a terminação e fazer uma carne de qualidade que tem mercado hoje. Esse era um gargalo na produção de leite. Quando se nasce um bezerro macho, o que faz? Então agora já tem o que fazer. Muito bem. Ô Mário, você acredita que isso seria a sustentabilidade do pessoal que mexe com o gado leiteiro? Hoje fazer essa... Olha, Celso, eu não vou dizer a sustentabilidade, mas é um item a mais para ajudar a remuneração de uma forma mais acertada e mais direcionada da produção de leite. Vai agregar valor no setor, com certeza vai. E como você disse, eu entendi o que você falou, quer dizer, o setor tem que se organizar. O cara que cria o leite vai criar o bezerro para passar para terminar e vai ter a indústria que vai fazer a finalização. Seria isso que você quis dizer anteriormente, né? Exatamente. O cara vai ter a vaca dele, fez a gestação, deu o colostro para o bezerro, tchau, manda o bezerro para o Fábio. O Fábio vai recriar esse bezerro e vai terminar esse bezerro. É uma segunda hipótese. Ele vai ser remunerado por essa fase de colostrar o bezerro e entregar. Ah, não, eu vou recriar, vou entregar um bezerro desmamado, com 7 a 8 meses para o Fábio. Então ele vai ter uma remuneração por esse bezerro de 7 a 8 meses e o Fábio vai terminar esse animal e vai colocar no mercado através da Padrão Bife. Que o Padrão Bife é o seguinte, vocês falam Padrão Bife, mas a carne, vocês vêem nos mercados, nos melhores mercados, aí a carne Padrão Bife. Então lá tem a carne desossada que vai da indústria para um centro de desossa deles, classifica essa carne por qualidade, por lotes de corte e vai para o mercado. Então, quando você pega uma picanha, um alcatra, um filé mignon, uma costela, tem o ancho, você já pega uma carne sabendo que você está pegando a carne com avaliação técnica lá para trás. E só para completar, quando você cruza com o Angus, vai ter uma carne mais marmorizada, né? Mais macia. Exatamente. Essa parte do marmoreio já é uma característica do Angus. O holandês não tem essa característica, que não é para isso, é para leite. Então o Angus traz essa característica, que é a textura, o sabor, o odor da carne. Isso você vai ver completamente. Você pode fazer um teste. A cor também muda um pouco, pode propor uma hora dessa, um teste para vocês. Vai ser um prazer. Mas a cor muda também, a cor muda a cor. A carne muda em relação ao holandês, né? Muda a cor, muda a cor. É uma carne mais avermelhada, com a textura bem específica. O Guilherme ali na reportagem até compara os dois animais ali, né? Em relação à estrutura da carcaça mesmo, do bezerro macho holandês e do bezerro macho Angus. Então, essa diferença fica bem clara. E é isso que vocês conseguem também agora direcionar também para os produtores. Olha, você vai poder dar um fim então para o seu bezerro fazendo esse cruzamento com já o semi-sexado. O acesso a isso, como é que está, Fábio? Como você consegue o acesso, por exemplo, a esse sêmen de alta qualidade? Hoje as empresas de genética, né, todas elas têm essa bateria de touros chancelados para esse cruzamento. Regionalmente, todo produtor de leite que já compra o seu sêmen junto às suas empresas de genética são as mesmas que têm a linha de corte. Então, esse acesso a esse material genético está à disposição para todos os produtores de leite da nossa região, né? Então, essa cadeia genética já está bem organizada para atender o produtor de leite. Então, o que a gente quer estar levando a informação é para entender que não é qualquer touro Angus, né? Então, é importante que são touros selecionados e avaliados para imprimir essa característica de interesse para a carne de qualidade. E no VT ficou muito claro as diferenças de conformação do animal, e é importante dizer que esse bezerro macho holandês era um animal sem interesse comercial para o segmento da carne, né? Que passou agora, com esse cruzamento e com a indústria na ponta final, que faz o processamento, deixando claro que existe o interesse. Então tem para onde destinar esse produto com qualidade e agregação de valor. Muito bem. Fabio, e como é que está a situação do público em geral? O cara que vai lá no mercado comprar
a carne? Ele está vendo essa diferença? Ele está absorvendo isso? Está comprando mais? Como você vê esse crescimento? Elcio, sem dúvida, o segmento da carne de qualidade, a gente tem estimado, não só no Paraná, como em todo o Brasil. Está certo que nós estamos aqui numa região que eu considero, né, Mário, privilegiada pela genética de longa data da carne de qualidade aqui no Sul, mas a gente estima entre 2% a 3% do mercado nacional é carne de qualidade. O Brasil é e sempre será um grande produtor de commodity, mas o importante é dizer que a demanda por carne de qualidade é crescente. A gente sempre fala que paladar não retrocede, né? Então, os consumidores estão cada vez mais apreciando a carne de qualidade, tendo acesso a cortes diferenciados, na verdade, uma verdadeira experiência gastronômica no mundo da carne de qualidade. Então, a demanda é crescente. O Brasil hoje não produz para atender a demanda de carne de qualidade que existe. Se o mercado internacional descobrir o potencial que o Brasil tem em produzir carne de qualidade, né, Mário? Daí não tem como atender toda essa demanda. Vai vir muito mais carne de qualidade por aí, então. Isso aí. Mário, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Até uma próxima. Se Deus quiser, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Nós estamos sempre disponíveis e continuamos trabalhando com essa possibilidade de introduzir mais esse setor, fazer esse setor crescer. Porque a informação do produtor de leite tem que chegar a uma informação de credibilidade. Não adianta você querer vender qualquer coisa, porque felizmente as informações, a IA está aí, está disponível, então você consegue essa informação. E nós estamos disponíveis, tanto o pessoal do Padrão Bife, como a gente da sociedade rural, à disposição para ajudar o produtor rural, o produtor de leite. Perfeito. Fábio, produtor de leite, faça chuva, faça sol, feriado, final de semana, ele não descansa, então tem que chegar uma informação de qualidade lá para ele, né? É isso aí, a gente agradece a oportunidade de usar o meio de comunicação para levar essa informação. Importante dizer, Padrão Bife, uma cooperativa de produtores que está no corte. Esse é um mês de julho, a gente completa 20 anos de trabalho com credibilidade, voltado ao nicho da carne de qualidade, e a gente quer fazer essa fusão do segmento do corte e do leite, prestigiando cada vez mais o consumidor final com carne de qualidade. É isso aí, muito bem. Dado o recado. Obrigada, Fábio. Obrigado. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo encerrou a semana em R$ 315,75. O quilo do suíno, R$ 6,60 e o quilo do frango, R$ 4,46. Vamos lá ao nosso momento das redes sociais e a gente vai começar com uma foto aqui que diz muito bem sobre o que a gente tratou no nosso programa de hoje, no começo. Olha só essa foto, que figura para fazer o fogão a lenha agora funcionar nesse frio, professor Celso. Dona Emilianeira Drum de Toledo, olha o tamanho da ripa que ela pegou para se esquentar nesse frio. Deve aquecer bem a cozinha aí, né? Olha só, que figurinha. Ela que é a avó do Lucas Drum, que participa sempre aqui com a gente. Um abraço a toda a família, né? Mas eu achei demais essa foto. Boa demais. Um abraço a ela também, lá em Toledo. Seguimos aqui, olha só as novas mudas de morango do Antônio Macedo, produtor rural lá da região de São Salvador. Ele que já vai começar então a planejar aí as novas né, mudas de morango, né? Já começou os slabs aqui para começar essa nova plantação. Então, boa sorte aí, né? Na próxima safra. Temos aqui também o milho, lá do Rosivaldo, mostramos a produção orgânica dele, da Michele e dos filhos, né, na semana passada. E olha a colheita aí, do milho crioulo.
É uma variabilidade grande do milho aí, né? Sim, uma diferença que de legal. espiga de tipo, né? Muito grande. Bem diferente, várias cores, né? Uhum. Bonita essa foto, demais. Isso aí, seguimos aqui então. Essas bananas, olha só, vieram lá de Sinop, no Mato Grosso, da propriedade lá do Hodson, da propriedade da empresa lá, do Hodson e da família dele. Quero deixar meu abraço a eles e a todos de Sinop lá no Mato Grosso. Bonita cidade, eu gosto muito de lá. É calor, mas é muito bom, Muito né? bom, muito bacana. Cidade promissora e cidade muito bem produtiva também no agronegócio. Capital do norte do Mato Grosso. Capital do Nortão, é isso Nortão. mesmo. Show de bola. Seguimos aqui, olha só esse vídeo das galinhas de Angola, da Shirley Serena. Ela que enviou pra gente, viu que a gente publicou um story esses dias mostrando as galinhas de Angola do Centro FAG. Essas aí fazem toda a diferença, né, prof? Ajudam, né, contra os escorpiões, contra as cobras, elas são muito São boas. especialistas aí. Vê um bichinho, ela já começa a cantar e alerta todo mundo. Galinhas de Angola que fazem muito bem, junto das outras galinhas ali. Obrigada, Shirley, por ter enviado, né? Ela também está sempre conosco. Muito bem, seguimos aqui, agora vamos para os nossos cursos, né? Esse primeiro curso aqui é do Sistema FAEP, que fala sobre a contratação de instrutores para curso de churrasco. Então, na verdade, esse aqui não é um curso, é uma indicação de contratação para instrutores de churrasco. Capacitação é novidade do catálogo em comemoração aos 60 anos da FAEP. As inscrições para seleção vão até o dia 3 de agosto. Tem o QR Code para você saber mais sobre essa indicação aqui, então. Muito bem. Temos agora o segundo show agroecológico com o tema Agroecologia Viva, conectando ciência, comunidade e natureza, lá na Vital, né? Que é a vitrine agroecológica que fica no Show Rural da Copavel. Dia 26 de agosto à tarde para estudantes e 27 de agosto é o dia de campo para agricultores. 9 horas da manhã e de tarde a partir da 1h30. A programação completa você pode ver aqui na tela, olha só, vai ter palestras, oficinas e baterias técnicas com temas da sustentabilidade. Mais informações, também deixamos aí essa arte disponível para vocês conferirem também lá no nosso canal no YouTube. É isso aí, com esse curso a gente encerra as nossas redes sociais, esse dia de campo. Professor, obrigada pela parceria, até o próximo domingo. Até o próximo domingo, Antonella. Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal, a gente se vê no próximo AgroFag. Até lá!